Olá, meu amigo e minha amiga empresária. Hoje é um grande dia para nós da AS Campoli, principalmente para mim, Alexandre Campoli. Nós estamos iniciando o nosso podcast. É o primeiro de muitos episódios de sucesso. E hoje nós estamos aqui com uma convidada, amiga, queridíssima, que está comigo há muitos anos nessa estrada de empreendedorismo, Daniele Lacerda. Fico muito feliz que você aceitou esse convite. Foi uma honra. Quando esse projeto nasceu, você foi a primeira pessoa que veio na minha mente de participar desse embrião que nós vamos começar agora, porque a ideia aqui é impulsionar negócios e trazer para o dia a dia dos empresários soluções práticas, soluções objetivas, desmistificar a contabilidade, fazer com que o cenário empresarial se torne mais habitual aqui no Brasil. Então, eu queria mais uma vez externar minha gratidão eterna aí pela sua presença e o aceite do nosso convite. Com certeza. Legal? Então vamos começar nosso bate-papo aí. Queria saber um pouquinho da Daniele. O que é a Daniele na fila do pão? Quem é, o que faz, casado, solteiro, tico-tico no fubá, quantos filhos? Conta um pouquinho da tua vida para nós aí, pra gente compartilhar e o povo conhecer um pouquinho mais você, os nossos públicos aí, internautas. Com certeza. Obrigada pelo convite. É uma honra, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo podcast. Quem é a Daniele na fila do pão? Daniele é uma grande sonhadora, mãe, empreendedora, né? Tenho 2 filhos lindos, né? Cauã e o Luca. Que eu conheço. Conhece. Sou casada, né? Também com empresário. Coincidentemente também conheço. Conhece a família, Conheço né? a família. Conhece a família, a mãe. O pai não, conheci o irmão, a mãe, mas o pai ainda não conheci. O pai ainda não. E sou uma pessoa que busca um espaço, um posicionamento, né? Como mulher empreendedora, como uma referência, né? De quem iniciou o empreendimento, o negócio, numa necessidade materna. Você conhece a minha história, Sim. Sabe disso, né? Então, eu sou uma incentivadora de outras mulheres que têm sonho de um dia conquistar um espaço nesse mercado de trabalho. E eu acredito que a Daniele, ela é esse perfil, né? Eu sou uma pessoa que busco nos meus negócios propósito também e valor na vida de outras pessoas que trabalham comigo, ou é uma conexão de relacionamento, enfim. Essa é a Daniele. Daniela é muito espiritual, né? Muito amiga, né? Sim. Eu sei que Lacerda tá fazendo aniversário. Sim, então Eu quero também falar um pouquinho para vocês, vou deixar a Daniele dominar esse assunto, porque a empresa é dela, mas ela é dona, proprietária, CEO da Lacerda Connect, que é uma empresa especializada no segmento de comércio, o segmento comercial, onde unifica os trabalhos de transporte e logística por esse Brasil todo aí. Tem muita particularidade nesse cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho da empresa, um pouquinho também de ser mulher empreendedora nesse cenário de transporte e logística, onde impera mais o público masculino. Como é que você venceu toda essa dificuldade? Como é que você se estabeleceu nesse segmento? Porque hoje, quando nós falamos na área comercial de logística e transporte, eu sei que a Lacerda é referência. Né? Então eu queria que você desse um pouquinho de posição. Como foi esses 8 anos de jornada, de onde você veio, como você conquistou altos e baixos, porque as nossas amigas empresárias e empreendedoras que estão nos ouvindo também vão se inspirar na sua história, nos seus desafios, nas suas dores, para vencer e vencer essas dificuldades e chegar ao sucesso como você chegou. Sim. Então eu queria que você contasse um pouquinho da história Lacerda, unificando aí a Daniele, mulher empreendedora também. Sim, claro. A Lacerda completou 8 anos, né? Parabéns. Obrigada. No último dia 28 de março. Como que eu enxergo hoje a Lacerda nesse mercado de consultoria comercial especializada em logística e transportes? Eu comecei a Lacerda com o objetivo de representar comercialmente clientes em alguns parceiros logísticos. De que forma? Oferecendo uma homologação, uma seleção e uma qualidade que muitas vezes o transportador ele atende um determinado segmento, um determinado nicho,
né? Um exemplo, uma transportadora que se especializou para transportar alimentos, né? Tá. O que ela busca? O que ela precisa? Ela precisa de um cliente final no segmento de alimentos, alimentícios. Não faz sentido, muitas vezes, ela ter uma carga no segmento de medicamentos, no segmento de logística promocional. São cenários diferentes, segmentos diferentes e especificações diferentes. Eu vi uma oportunidade, enxerguei essa oportunidade há 8 anos atrás, e através de uma dor que eu estava vivendo na vida pessoal, de sair de um CLT e migrar para uma pessoa jurídica, um PJ. De empregado para empreendedor. De empregado para empreendedor. Então, o foco de Nascitura da Lacerda, você enxergou uma dificuldade na operação desse segmento de logística e transporte e veio simplificar esse processo para ajudar essa dor do empresário, especificamente nesse segmento. Sim. Ok, que legal. Sim. 8 anos atrás, como era conhecido os vendedores nesse segmento? Os vendedores eram chamados de representantes comerciais, Ok. né? Ou vendedores de frete, para quem vendia transporte. Logística era muito pouco explorado. Geralmente era um comercial CLT interno, né? E pessoa jurídica era mais um formato de alto escalão, de diretoria. Era um mundo mais distante, É um mundo mais né? distante, né? E eu vi uma oportunidade, Ale, eu vi uma oportunidade de atender o meu cliente com 3, 5 transportadores atendendo o mesmo cliente, trabalhando de forma seletiva, né? Cada um na sua especialidade. E eu enxerguei isso como referência comercial para mim. Um único canal comercial para tratar várias frentes. A Lacerda, hoje, qual que é o objetivo da empresa? O objetivo da empresa é desenvolver vendas construtivas, vendas que eu consiga, em um único cliente, vender todas as etapas da operação desse cliente, né? É que eu tô te ouvindo e eu conheço a Lacerda, eu conheço a operação da Lacerda, eu conheço alguns clientes da Lacerda, eu conheço a Daniele. E a gente tem que dar uma divisão nessa palavra comercial. Porque quando nós falamos comercial, fica muito ligado somente a uma operação mercantil. Só que a Lacerda não é isso. Eu vejo que ela vai no cliente, indica sistema, estrutura, acompanha, checa a mercadoria. Eu já estava com você outro dia em reunião, conversando, de repente toca o telefone, você fala, eu tô indo aí ver essa carga que chegou, que não chegou como é que eu queria, não tá no armazém que eu queria. O trabalho da Lacerda é além desse negócio de vender. Sim. Tem consultoria, tem sistema, tem equipe, tem acompanhamento, tem treinamento, tem etiquetar, conferir, separar, cuidar do prazo da remessa, entrega. Como é que funciona essa manutenção pós área comercial? Eu contratei a Lacerda para minha transportadora, para minha logística. Além da Lacerda me trazer bons clientes, porque ela é referência no mercado, ela vai me oferecer uma consultoria consultiva e um diagnóstico do meu negócio. Como que isso acontece junto com a Lacerda? A Lacerda, ela faz um diagnóstico, né, do parceiro, do transportador, e ela cuida de todas as etapas como se fosse um ecossistema, né? Eu busco melhorar a qualidade daquilo que ele entrega desde a origem da empresa. Exemplo, para se vender, Alexandre, nem sempre a venda, o material está ali no local e você vai transportar de uma origem com destino. Existem outras etapas, outras fases, né? Documentação, parte contábil, se a sua empresa está saudável para atender aquela demanda. Existe infraestrutura, existe recursos internos. A preocupação hoje nossa é em atender o cliente da melhor maneira, com eficiência, controle e monitoramento. Muitas vezes, quando a gente oferece somente a venda, igual você explicou, né? Eu faço muito além disso. Como que eu vendo melhor se eu não tenho controle e monitoramento do que está sendo feito? Como que eu vendo melhor se a empresa que eu estou trabalhando não está com uma saúde financeira adequada para atender aquela demanda que muitas vezes o transportador ele passa por um faturamento de 90 dias, 120 dias para um pagamento.
e ele tem que ali, né, fazer aquele investimento para fazer aquela atividade. Então, são detalhes de operação, falando de logística e transportes, né, que foi o que nós nos especializamos, não é somente ir lá e transportar ou armazenar. Você precisa de um sistema adequado para você gerenciar o estoque. Você precisa de uma equipe qualificada. Você precisa de um local limpo, adequado, licença, certificações, e tudo isso envolve, no final, a venda. O comercial ele só consegue vender de forma saudável quando todas essas fases elas se fecham e fazem um 360, né? Por isso que eu tinha essa visão que o comercial é uma etapa. Sim. Porque a Lacerda, para mim, é um full service. O cliente te pega, te contrata e você resolve todas essas etapas aí. E eu sei que você tem excelentes parceiros coligados a você, que você indica, que você recomenda, principalmente em alguns pontos documentais. Também outro dia você comentou comigo que parece ter um site de cadastro, que as transportadoras têm que estar ok lá para poder fazer a parte comercial também. Como é que funciona isso no mercado? Acho importante. Para quem quer entrar no mercado de transporte e logística, que é um mercado em ascensão no Brasil, porque a pandemia fez uma evolução grande no e-commerce, né? Sim. E isso afetou de maneira positiva o desenvolvimento dessas empresas no Brasil, né? Então eu queria que você me explicasse um pouquinho mais como é que funciona essa parte cadastral, consulta, de avaliação de empresa no mercado, que é um dos trabalhos que a Lacerda oferece também. Sim. Os transportadores hoje dentro da Lacerda, eles passam por um sistema de verificação, uma homologação, que ela envolve desde a parte cadastral, parte de infra, recursos, estrutura. A transportadora, ela precisa estar adequada para atender, e através dessa homologação eu consigo identificar, eu faço um diagnóstico em que nível que essa empresa tem de maturidade dentro daquilo que oferece no mercado. Exemplo, existem muitos transportadores, né, no nosso país, e cada transportador, ele trabalha com um sistema de transportes, que nós chamamos de TMS. É um sistema, um software. Tá, esse é o nome do sistema que ele utiliza, o programa que ele utiliza, tá? Sim, da sua escolha, claro. Também tem empresas que precisam de licenças específicas para transportar determinado produto. Então, como que é feito hoje dentro da Lacerda? Eu faço um checklist, eu faço uma preparação para verificar se nós podemos atender aquele cliente, se temos clientes nesse perfil, ou se vamos ter que oferecer uma consultoria. Passada essa fase, nós temos a parte de automação, que você conhece bem o nosso sistema. Sim. Nosso sistema, ele qualifica, ele registra e ele direciona todos os transportadores que nós trabalhamos. Em que fase? O que ele transporta, qual é a policy que ele utiliza, qual é o valor que pode ser transportado por embarque, se está averbada a carga. A gente realmente faz um processo todo de mapeamento. E temos depois a outra fase, que envolve a nossa venda, que é a principal atividade nossa, que é um sistema, um CRM, que a gente utiliza para as vendas do dia a dia. A gente registra todos os leads, depois transformamos em oportunidades e vamos evoluindo essa segmentação, qualificação desses clientes. Que legal. Deixa eu te colocar uma questão aqui, porque a gente tem muita gente que vai nos ouvir, nós temos uma boa audiência. A Lacerda atende qualquer segmento de transporte e logística, qualquer tamanho. E uma pergunta importante, aquele que não tem certificação, não está preparado, não tem todas as licenças, mas deseja fazer, é aquele pequeno que quer começar a se tornar médio para depois virar grande. A Lacerda também dá esse suporte para esse desenvolvimento dessa empresa também no mercado, auxilia ele também nesse passo a mais, nessa reestruturação para ele dar um upgrade no negócio, nos clientes. A Lacerda também dá esse acompanhamento. Se um cliente pequeno precisar dessa consultoria para ele começar a ter uma abrangência maior no mercado, ele também pode contar com essa consultoria da Lacerda, não só de fora para dentro, mas também de dentro para fora? Sim. Nós temos alguns modelos de contratação, né? Nós temos a venda, a contratação de prospecção. É quando o transportador ele já conhece, ele já terceiriza o comercial dele,
Ele está contratando o nosso trabalho, mas ele conhece, ele já está maduro para absorver uma terceirização. Tá. Já tem uma determinada estrutura. Sim, já tem uma determinada estrutura e ele já identifica uma terceirização como algo complementar. Temos os parceiros, né, que ainda não estão nessa fase. É uma fase que geralmente eles nos contratam como consultoria, que foi uma boa pergunta até que você fez. Muitas empresas, Alexandre, têm uma estrutura de frota que é adequada para determinado segmento e muitas vezes o dono de empresa, o empresário, não tem essa visão. Ele não consegue identificar o próprio core business. Não consegue identificar. Não consegue identificar porque está com o olhar viciado. Muitas vezes precisa de um conselheiro ali, né? Seja um conselheiro contador, seja um conselheiro de fato. Enfim, ele busca... Os empresários no Brasil, eles são muito sozinhos. Sim. Nós somos gladiadores solitários. Fato. É isso que acontece. Sim. Bem, bom saber que a Lacerda está aí para ajudar esse cenário. Eu queria entender um pouquinho hoje como é que a Lacerda enxerga a área de transporte e logística a nível Brasil, a nível internacional, e o que a gente pode esperar desse segmento para daqui 10 anos e como a gente pode crescer, se adequar, buscar esse segmento aqui no Brasil. Qual a sua opinião do modo geral, não com viés político, mas sim com viés econômico. Desse cenário entre transporte e logística para o Brasil daqui a um curto espaço de tempo, né? Porque 10 anos é um período pequeno a nível histórico, né? Mas o que você acha desse cenário hoje no Brasil? A Lacerda é especialista no cenário nacional, né, na logística nacional. Vou te dar uma visão, um panorama dos parceiros que eu trabalho, que se especializaram no internacional também. Estamos num momento bom, né, aquecido. A parte de infra, portuária, né, a parte rodoviária também. Nós tivemos um avanço expressivo pós-pandemia, que facilitou muito, né, o avanço em ferramentas de tecnologia. O bom da pandemia, tirando... acho que eu não fui feliz no que eu coloquei. Não é que foi o bom da pandemia. É que na pandemia, a tecnologia que estava prevista para ser lançada foi antecipada, né? Sim, tivemos um benefício. Tirando o lado negativo, que as pessoas vieram a falecer e muita dor, né, que nós tivemos, mas teve muitos pontos positivos que foi um desse, né? Sim, a tecnologia avançou, os empresários enxergaram o que não estavam enxergando, as coisas começaram a ter mais valor, né? E a tecnologia teve um ponto, assim, um avanço fantástico. Né? Nesse cenário aí, né? Para nós, na logística e no transporte, sempre a dor foi relacionada à parte de tecnologia, né? Então, assim, quais são os desafios que nós enfrentamos? No transporte, principalmente. O transporte, qual que é o que ele enfrenta? Rodovias, né? As dificuldades, Brasil é um continente. Sim. Então, assim, o desafio aqui na parte rodoviária é grande. Isso é um desafio para os transportadores. Na parte da logística, sempre foi um desafio para nós ferramentas de gerenciamento de estoque e atualizações voltados para a parte interna. A gente usa muita ferramenta, né? Então, no cenário da pandemia, nós tivemos um avanço. Muitas empresas, muitas startups investiram e contribuíram com isso. E tivemos benefícios. Na logística internacional, principalmente, é aquecido, né? China, principalmente. Recebemos muitas importações. Isso dentro da Lacerda é comum para nós, porque eu recebo várias importações, mas eu cuido da parte de logística e transporte nacional. Estados Unidos, no Mercosul, Argentina, é um parceiro comercial também muito importante para nós. O que eu enxergo isso? Eu enxergo um lado positivo, enxergo um crescimento. Interno, vejo o e-commerce como algo que, de fato... vai dominar mesmo. Vai dominar. É um desafio para empresas de médio ou de pequeno, porque nós temos as grandes, né? Nós temos Mercado Livre, Amazon, que hoje entrega com muita eficiência, e eles já estavam, né, anos-luz à frente aí do mercado, e teve esse favorecimento nesse período de crescimento. Mas o que eu enxergo? Dentro do transporte convencional, fracionado, lotação,
Tivemos vários investimentos agora recente, muitas rodovias tiveram melhorias, principalmente na parte pedagiada, que é a minha realidade, né? Uhum. Eu vi muitas coisas positivas. E o sistema, a parte de aplicativos, plataformas, o de hoje, amanhã já está antigo. Amanhã já virou passado, né? Já virou passado, mas eu me beneficiei muito, sabe, Alexandre, com tudo que está acontecendo dentro da logística. Por quê? Eu já estava no home office. Tá? Eu já utilizava coworking há 8 anos atrás. Então, eu tinha uma equipe de coworking. Então, pelo que eu estou entendendo, a Lacerda sempre foi à frente do tempo. Sempre foi moderna. Lá atrás, o pessoal falava, que loucura! Eu vejo que a loucura era ser visionário. Mas, olha, eu quero dizer aqui que uma frase que eu aprendi com o dono da Van, o Luciano Yang, que ele diz o seguinte: o mundo não deve nada para os normais, só devem para os anormais. Então você está na fila do caminho do sucesso. Sim, sim. E acredito que foi o diferencial da empresa. Eu comecei no home office, Alexandre, e você sabe disso. Sim. Comecei no home office por uma situação financeira. E fui atrás de profissionais do interior de São Paulo, porque em São Paulo um profissional, né? Sempre foi mais caro, Sempre foi mais caro, né? Isso é um desafio. É o custo da capital. E tive a segunda equipe, home office em São Paulo, planilhinha. E aí eu fui buscar o CRM. Que foi um passo importante também para registrar a informação, né? Sim. Porque o CRM, o que acontecia? O CRM era muito conhecido, a ferramenta era muito conhecida, na verdade, o software, dentro da indústria. Para controlar, monitorar e acompanhar os relatórios. Sempre foi favorecido aos grandes, né? Aos grandes. É que planilha é acessório. A gente sempre tem que ter um sistema para banco de dados, aí, né? Sim. E eu já utilizava. Que legal. Né? Então, assim, eu não tinha recurso financeiro para pagar, né, um sistema de gravação, num call center de grande porte. Mas você já estava se preparando. Mas o CRM, eu procurei uma empresa na época e falei, olha, eu quero melhorar aqui o meu setor de transporte e logística. Não dá para fazer um piloto com a gente, não? E ele aceitou a proposta. Que ótimo. Então, ele parametrizou muitas coisas. Quando veio pandemia, eu já estava à frente nessa vanguarda. E foi muito fácil para a gente fazer a adaptação da pandemia, porque a gente já estava acostumado. Não teve a dor que as outras pessoas tiveram por não estar preparado para um problema gigantesco que aconteceu no país. Sim, um dia você até me perguntou sobre isso. Pelo tamanho da equipe, né, por ter uma equipe enxuta. Eu até te expliquei, falei, Alexandre, sempre buscamos melhorias contínuas e estudos pela internet para automatizar, porque eu não tinha recurso financeiro na época. Então, isso para nós foi muito fácil. Hoje, 50% da Lacerda é automatizado. Que ótimo. Né? E isso facilita muito para nós. Traz uma velocidade. A gente faz aquilo que a ferramenta não vai... Você complementa aquilo que o software ainda não está te encaixando, se adequando à sua necessidade, né? Sim. Que legal. Eu queria também que você fizesse o seguinte, explicasse para nós um pouquinho quais são as principais dores, né? 3 pontos aí, vamos deixar como referência aqui, que o empresário no segmento de logística e transporte sofre, e ao mesmo tempo eu quero que você dê, quando você concluir essas 3 dores, você me diz ou me dá uma dica de 3 pontos positivos que ele precisa fazer para melhorar. O proprietário desse segmento de empresa aí, na sua visão, que está praticamente imersa nesse cenário. Pro transportador, né, pro empresário, na verdade, seja de transporte, seja de logística, busque pessoas que de fato tenham conhecimento da sua empresa de forma externa, né? Antes de você implantar alguma coisa, antes de você decidir alguma coisa com seus próprios funcionários, né? O segundo passo é de dentro para fora. Conversar com seus funcionários e verificar dentro do olhar deles o que a empresa tem de diferencial e o que tem de dor. Então, uma gestão mais participativa. Mais participativa. Porque você vai saber se você consegue complementar ou se realmente existe algo que você não enxerga. No nosso segmento, Alexandre, a parte contábil e tributarista é algo muito importante. É uma grande dor no mercado. É uma grande dor.
Te diria que foi o nosso diferencial na parte de vendas, porque muitas empresas acreditam que tem que vender, precisa de demanda, precisa de faturamento. Mas e na hora de entregar, né? E na hora de entregar? Muitas vezes essas empresas têm um contador de anos, né, que é de confiança, mas ele não compreende quais são os documentos e para que serve, ele não tem um consultor. Ele não está integrado com a atividade da empresa, com o crescimento da empresa e com a velocidade que ela precisa de informações para crescer, né? Sim. Não basta vender e precisar de faturamento. Você precisa conhecer se você está preparado para atender aquele nicho, mercado, aquele né? mercado. As minhas dicas, né, de melhorias. Busque uma consultoria, procure uma consultoria especializada, né, dentro da sua dor. Se a sua dor for marketing, busque uma consultoria, mesmo que seja uma opinião. Ou busque alguém dentro do seu segmento que já utiliza alguma consultoria especializada para você poder realmente buscar dicas, né? Mas você tem que buscar, seja uma consultoria, seja um conselheiro, você tem que buscar conhecimento através de pessoas que possa diminuir as etapas que você está vivendo naquela dor. Eu fiz isso. Todos os transportadores e os operadores que trabalham comigo, eu não só vendo. Eu conecto com empresas ou pessoas que vão ajudar no crescimento dele. Porque muitas vezes eles não sabem, né? Essa é a minha dica. Legal. A gente está chegando ao fim, né? O papo está maravilhoso, acho que a gente tinha que ficar 24 horas aqui. Mas, para a gente começar a trabalhar o fechamento aqui com chave de ouro, qual é o diferencial da Lacerda para que os empresários de logística e transporte joguem bem esse game? O diferencial na contratação, qual é o cenário antes e pós Lacerda que vai fazer a diferença no mercado para que eles realmente trabalhem com você e com o seu time, que é um time de excelência que eu conheço, particularmente todos os colaboradores e os associados da Lacerda. Então eu queria que você dissesse, olha, vem para a Lacerda que o game vai funcionar dessa maneira aqui. Nós vamos alcançar o sucesso juntos, trilhando esse caminho aqui. Né? Claro que é mais curto com você, porque você já conhece os obstáculos, mas eu queria que você deixasse aí uma fórmula de sucesso da Lacerda para que todo mundo viesse aproveitar desse privilégio que é trabalhar com você. Vamos lá. Bom, Lacerda pensa 360. Oferece como diferencial, na verdade, para o seu cliente, para o seu parceiro, a certeza que nós vamos cuidar de todas as etapas dele junto com ele. Da melhor forma, com transparência, com carinho, com cautela e conhecimento. Hoje o time Lacerda tem conhecimento de quase todas as etapas, né, que são importantes no segmento de transporte e logística. Esse é o nosso diferencial. Hoje temos não somente orçamentista, projetistas, vendedores, mas cada um de nós temos conhecimento em todas as fases e etapas que um transportador e um operador precisaria para ter uma venda completa. Porque a gente entende que lá todos são especialistas, né? Quando a gente contrata a Lacerda, a gente não é assim, um sabe um pedaço, outro sabe outro, não, né? Todos conhecem a etapa do começo, meio e fim, né? Sim. Todos foram seus pupilos lá, né? Sim, todos. Então, para que todos tenham esse privilégio de trabalhar com a Lacerda, eu vou pedir que você deixe aqui o seu contato, as suas redes sociais, como encontrar o site da Lacerda, né? Para que todos possam acompanhar e ver o seu trabalho, as redes sociais, o teu LinkedIn, acompanhando essas informações e possam chegar até você para te contratar. Então eu queria que você deixasse isso para a gente. Claro. O site da Lacerda é www.lacerdaconnect.com.br. Nosso Instagram é @LacerdaConnect, com 2 N's, Temudo. E o nosso LinkedIn também é Lacerda Connect. É fácil localizar, estamos em todas as redes sociais, certo. Somos ativos e esperamos o contato de vocês, com muito prazer. Fico muito grato pela tua vinda, pelo seu tempo
por você ser a pioneira conosco aqui no nascimento do nosso podcast. Eu que agradeço. Vai ser um marco na nossa história. Com certeza você está intimada a vir mais vezes. Se você não vir o nosso podcast, vai até lá. Vamos trazer convidados. Vamos trazer convidados. Sempre será muito bem-vinda aqui. A gente agradece, a Campoli fica muito feliz, que esse é um dos focos do nosso podcast, que é impulsionar negócios. Então, eu espero que o nosso público fique cativado, consiga ter muita informação vinda de você, consiga te contratar, consiga sanar essas dúvidas e que o mundo empresarial continue cada vez mais em crescimento, que esse é um dos nossos objetivos aqui. Com certeza. Trazer pessoas qualificadas para ajudar a dor do próximo, porque os empresários no Brasil precisam muito desse apoio e nós estamos aqui. Então agradeço muito a você, a toda a nossa equipe que está aqui pelos bastidores, ao Papai do Céu que nos deu esse dia maravilhoso, essa disponibilidade de estar aqui podendo agradecer. Fico muito feliz, agradeço a você, agradeço todo aos nossos públicos, a você, meu amigo empresário, empreendedor, e conto com você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço do time da S Campoli, até a próxima.